bom dia a todas e a todos. Declaro aberto esse encontro do Instituto dos Advogados do Paraná, em parceria com o Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, intitulado Liberdade. Nesta manhã, o IA tem a honra de receber o advogado criminal, Dr. Antônio Cláudio Maris de Oliveira, referência para todos nós e que é motivo de muito orgulho para o Instituto dos Advogados. E gostaria de fazer aqui, nessa manhã, um registro bastante pessoal da minha extrema felicidade de poder estar aqui presidindo essa mesa, Dr. Maris, porque esse evento é realizado pelo Instituto dos Advogados, mas em parceria com o Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, presidido pelo meu querido colega de mesa, Dr. Rafael Guedes de Castro, tem como vice-presidente minha querida amiga, doutora Luísa Terra, tem como secretário-geral Dr. Marlos Arnes de Oliveira, que também é nosso diretor de Direito Processual Penal do Instituto dos Advogados. Eu registro a minha felicidade porque o IBDPE é a minha instituição de origem. Foi lá que eu iniciei a minha vivência institucional, foi lá que fiz as grandes amizades que me acompanham até hoje e fico muito honrado de poder ter este primeiro evento em parceria, IA e IBDPE, as minhas duas casas se unindo durante este 5º Seminário Nacional do IBDPE, que ocorre nas datas de ontem e de hoje, na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Então, ficamos muito felizes aqui com a presença do Dr. Maris ao longo deste evento, que muito nos honra com sua vinda de São Paulo em meio à sua bastante demandada agenda. Eu gostaria de também registrar aqui a presença do nosso conselho do Instituto dos Advogados, Dr. Fabiano Neves Maciejewski, aqui conosco, do nosso conselheiro fiscal, Dr. Gustavo Ifuri, nosso diretor do Departamento de Direito Penal, Dr. Gustavo Scandelari, de Direito Eleitoral, Dr. Roberto Aurico Júnior, de Arbitragem, doutora Inayá Botelho e tantos outros associados, amigos, convidados que estão conosco aqui nesta manhã, agradecendo o apoio de sempre da nossa secretária executiva, a senhora Cassiana Guimarães Lopes, do Valdo, a equipe aqui de fotografia e filmagem, muito obrigado. E sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Marlos Arnes de Oliveira para que possa, embora dispense apresentações, Dr. Marlos, fazer a apresentação formal do Dr. Antônio Cláudio Maris de Oliveira. Muito obrigado. Obrigado, presidente Guilherme Luquezzi. Bastaria, para apresentar o Dr. Maris, dizer que ele é advogado. É assim que ele, inclusive, me ensinou a se apresentar. Mas eu não poderia deixar de dizer que o Dr. Maris foi presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, que é a menina dos olhos dos advogados de São Paulo, do Dr. Maris, de todos nós que somos filiados também à ASP. O Dr. Maris foi presidente da OAB de São Paulo em 1987, 1988, 1989, 1990. E, decorridos estes 34 anos, continua absolutamente ativo, não havendo nenhuma eleição em São Paulo que não passe pelo seu escritório a definição das candidaturas e normalmente da candidatura vencedora. Foi secretário de Justiça do Estado de São Paulo de janeiro de 1990 e foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo também de 90, época em que, em determinada conversa, me confidenciou da amizade e de vários cafés e diálogos com o Paulo, que era seu vizinho, na Praça da Sé,
e fundarem a Comissão Arnes de Direitos Humanos, que é uma homenagem, o nome é uma homenagem a Dom Paulo, que à época da ditadura tinha a comissão em defesa dos presos políticos, e todos nós conhecemos a história, mas o Dr. Mariz é membro fundador, então, da Comissão Arnes, e através dele eu tive a honra de ser convidado a participar, e tenho lá sido feito um esforço para ajudar. E mais do que essa apresentação formal, dizer a todos vocês, do ponto de vista pessoal, Gustavo Scandelari, que organizou comigo esse evento, como nosso diretor de Direito Penal aqui do Instituto, que há 30 anos militando na advocacia, doutor Mariz, há uma advocacia anterior a 2014 e uma advocacia posterior a 2014. Pois em novembro de 2014, fui procurado por um advogado de São Paulo que me disse que precisava de alguém para carregar a pasta do Dr. Mariz. E que aquela pessoa aqui no Paraná que fazia essa função estava impossibilitada pelo conflito. E eu me candidatei, passei no teste, eu acho que não tinha outro candidato, ele me aceitou, né? E após conhecer o Dr. Mariz na porta da carceragem da Polícia Federal, após atender o cliente num cubículo que todos conhecem ali, de menos de 2 metros quadrados, após fazermos juras de amor ao cliente, entre nós, e compromissos, de lá para cá passei a aprender com o Dr. Mariz lições cotidianas, e aqui eu vou mencionar apenas uma que eu acho que vale para todos nós e que norteia a minha advocacia até hoje. Estava naquele turbilhão da Operação Lava Jato, feliz, animado com tudo aquilo que estava acontecendo na advocacia, e o Dr. Mariz então me disse, vai acabar. Eu olhei assustado para ele, isso no escritório dele, ele falou, tudo um dia acaba. Então você precisa todos os dias da tua advocacia trabalhar nas tuas causas do teu escritório, naquelas causas pequenas, naquelas causas diárias, naquelas causas que mantêm o teu escritório, porque essas operações todas são passageiras. E aquilo não só se concretizou, que a operação realmente acabou, mas o que nos mantém é essa advocacia cadeira, como é a expressão que o Dr. Mariz sempre gosta de usar. Então receba, Dr. Mariz, o meu carinho, o meu afeto, o meu amor e o meu agradecimento por o senhor estar em Curitiba hoje conosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, ultimamente, tenho recebido juras de amor só de homem. Há anos que nenhuma moça faz jura de amor. Mas é amor. É amor de modo que, muito obrigado, meu queridíssimo amigo, meu suspeito amigo, e me perdoem a franqueza, meu mentiroso amigo. Mentiu a meu respeito, mas quando a mentira é favorável, passa a ser verdade. E tudo que ele disse eu acredito, mas não acredito em vocês, viu? Essa questão das eleições de ordem, eu conto muito as cachaças que tomo, mas omito os tombos que levo, e foram muitos em matéria de eleições. Eu queria cumprimentar o presidente, queria cumprimentar os demais membros da mesa, dizer da minha honra, da minha alegria de estar aqui. E alguém me disse, mas doutor, há 13 anos que nós estamos querendo que o senhor venha. Nunca fui convidado. Nunca fui convidado. Então, podem ser 13 anos, podem ser mais 20, 30. Nunca fui convidado. Mentira? Jamais. Eu fico profundamente envaidecido, eu sou vaidoso, advogado criminal e advogado de modo geral tem que ter vaidade, uma vaidade que se transforma em orgulho pela sua profissão,
em orgulho pelo que ele faz, pelo que ele representa, mas um orgulho e uma vaidade que tem limites, e os limites são a autocrítica. Eu tenho autocrítica. Eu sei que, portanto, tudo que se fala a meu respeito se deve muito aos meus 54 anos de profissão. Nunca deixei de advogar, a não ser um ano em que ocupei a Secretaria de Justiça e a Secretaria de Segurança Pública. E tenho profunda admiração por aqueles que amam e admiram a advocacia. Isso é, para mim, uma renovação, um oxigênio, uma motivação muito grande poder conviver com aqueles que, como eu, entendem ser a advocacia a grande profissão, sem desmerecer as demais. E por que a advocacia é uma grande profissão? Ela é uma grande profissão porque o advogado é aquele que assume para si problemas que não são seus. Isso é algo sagrado. Desde que a humanidade é a humanidade, houve quem dissesse algo em defesa de alguém. Éramos os boqueiros em Portugal, os vozeiros. Nós emprestávamos a nossa voz, a nossa boca, a nossa inteligência, a nossa coragem para defender aquele que estava impossibilitado por qualquer razão de se defender, prestes a ser sucumbido pelo mais forte, pelo poderoso, ou pelo Estado ou pelo poderoso particular. Esta é a origem da advocacia. Nós postulamos, isto é sagrado, nós falamos em nome de alguém, nós passamos a vida inteira assumindo desgraças, tragédias, sofrimentos alheios. Os nossos ombros carregam uma carga enorme da humanidade. Ninguém, como advogado, talvez o sacerdote, conheça a alma humana tanto quanto nós. Isso já foi dito por Paulo VI, nos elogiando, fazendo uma apologia da profissão e dizendo que a alma humana, quem a conhece é o sacerdote, segundo ele, e nós, advogados. Pelos nossos escritórios passam diariamente as grandezas e as misérias humanas. A condição humana, composta por misérias e por grandezas, é descortinada diariamente nas nossas bancas de advocacia. Especialmente alguns ramos da advocacia. Mas, de um modo geral, a advocacia traz para si a gama enorme de grandes problemas e de grandezas também, de grandes atitudes, de meritórias atitudes do ser humano. E para que nós possamos advogar, nós precisamos de liberdade. A liberdade é o nosso oxigênio. Sem a liberdade, não é possível advogar, a não ser para o retorno da liberdade. Explico. Quando perdemos a liberdade, só há uma maneira de advogarmos, em prol da volta da liberdade. Isso, historicamente, sempre foi. Como histórica é a incompatibilidade absoluta entre o autoritarismo e a advocacia. Nós não nos damos bem com o autoritário. Nós não convivemos com o autoritarismo. E isto ocorre até por questões pessoais e por características da própria profissão. Como nós vamos entender que o autoritário é dono da verdade se nós, advogados, sabemos que a verdade é relativa? A verdade surge, Joyce, com a pensão inicial. Aí ela é modificada pela contestação. Ambas são modificadas, ou podem ser modificadas, pela instrução processual. Aí a sentença de primeiro grau traz a verdade, mas ainda relativa, porque a sentença pode ser modificada. Então nós sabemos que a verdade só surge inquebrantável, imutável, quando do trânsito julgado de uma decisão. Então, ao contrário do homem autoritário, que se diz dono da verdade, nós somos adeptos da verdade, mas da sua relatividade. E
sabendo ser a verdade sempre relativa, nós estamos muito acostumados a algo que eles autoritários não estão. Nós estamos acostumados à oposição, à contestação, ao contraditório. Como nós sabemos que não somos donos da verdade, nós estamos preparados para aceitar a verdade alheia, para ter contraditório, para ter oposição àquilo que nós entendemos inicialmente ser a verdade. Nós vivemos num ambiente de oposição, contradições e dialética. A grande marca da advocacia, a grande marca do sistema de justiça é a dialética. É a dialética que, lamentavelmente, e eu falarei disso um pouco mais na frente, lamentavelmente, alguns magistrados não aceitam. Porque também não aceitam uma verdade que não seja a verdade sua. Há uma dose grande de autoritarismo na magistratura. Louvados e louváveis são os magistrados que entendem que não são donos da verdade. Mas o autoritarismo, o despotismo, ele não é só no campo estatal, não é só na política. Há um autoritarismo na vida cotidiana, há um autoritarismo em segmentos da sociedade que querem se sobrepor sobre outros segmentos. E nós estamos vivendo uma fase em que há um autoritarismo nas relações sociais, nas relações interpessoais, onde não se admite que se pense diferente. Que se pense diferente daquilo que foi exposto e posto por alguém, por algum interlocutor. Esse autoritarismo é perigosíssimo, porque ele fica à beira, ele fica margeando o autoritarismo estatal. Nós sentimos, presenciamos e vivenciamos isso no país, agora, há pouco tempo, num momento em que as instituições estiveram em risco. As instituições não são do agrado do autoritário. O autoritário entende como única instituição possível de existir no Estado é a instituição que lhe favoreça, é a instituição criada por ele, é a instituição da qual ele faça parte. Se ele é o homem do executivo, ele acha que só o executivo é a instituição estatal que deva prevalecer. Não aceita a convivência com os outros poderes do Estado. E esse autoritarismo tem, na advocacia, encontra no advogado uma barreira intransponível. Historicamente, os advogados brasileiros sempre se rebelaram contra o autoritarismo. Sempre participaram como vanguardeiros de todas as lutas cívicas desse país. Mesmo antes da criação do primeiro curso jurídico, nós já tínhamos advogados bacharéis vindos de Coimbra, vindos de Paris, que lutavam pela independência do Brasil. Aí participamos da proclamação da República, antes da proclamação dos escravos. Os advogados sofreram nas mãos da ditadura Vargas, sofreram nas mãos da ditadura do golpe militar de 64. E aí eu já sou meio, como eu sou antigo, né? Já sou meio testemunha da história. Em 69 eu me formei, participando de lutas em prol da volta da democracia. Sentimos nós, estudantes da época, o peso do ato institucional número 5, o peso das invasões das faculdades, Católica, onde eu estudava, e Largo São Francisco, ambas foram invadidas pelas forças da Polícia Militar de São Paulo, da Polícia Civil, e sentimos como também eles autoritários, eles donos do poder, tinham medo da advocacia, a ponto de só poderem enfrentar a advocacia pela força, prendendo advogados. Praticando na advocacia de São Paulo algo que a Polícia Civil praticava, chamado enruste. Não sei se já ouviram falar dessa expressão. Enruste. O enruste
não sei se Joyce não se lembra, porque é muito jovem, o enruste era a transferência do preso de uma delegacia para outra. Então eu recebia a família dizia, eu acho que ele foi levado para o 2º distrito. Lá ia eu para o 2º distrito, ele não mais estava no 2º distrito. E aí você tinha que percorrer as delegacias até achar. Quando não, entrar com habeas corpus para que o juiz determinasse, que a autoridade policial declinasse o local. E isso foi repetido pelos militares. A advocacia ia, os advogados da associação, do instituto e da ordem, iam atrás de colegas, de quartel em quartel, começando pelo DOPS. E depois nós íamos aos quartéis para saber aonde estava o colega. Esse autoritarismo, pela força, usava dessa força de forma exacerbada porque temia a advocacia. Temia o que é a nossa palavra. Rui Barbosa já dizia isso. Deixa a palavra solta para que o déspota saia largue o seu governo. O déspota tem medo da palavra solta. Esses últimos déspotas que o Brasil teve tiveram um medo que se prolongou por 20 anos, infelizmente. Só saíram depois de 20 anos. E aí saíram porque alguns movimentos históricos foram realizados, mais uma vez com a advocacia na vanguarda. Anistia, eleições diretas, Assembleia Nacional Constituinte, por fim, a Constituição. E eu quero confessar uma coisa a vocês. Daquela época, de 64, 68, até 90, até 89, 90, já com a eleição do novo presidente da República, o único presidente da Ordem Viva sou eu. Eu não tenho mais nenhum companheiro daquela ocasião. O primeiro presidente vivo, depois da minha gestão, já o foi em 90. 91. Eu saí em 90 e entrou em 91. De forma que aproveitem de mim, porque aproveita desta fonte histórica, que às vezes mente um pouco também, faz um colorido e tal. Né? Mas eu sou o único vivo. Como as coisas passam. Né? E as transformações da advocacia neste período foram enormes, estão sendo enormes, rápidas, quase que imperceptíveis, mas deixando marcas fortes. E não me perguntem se naquele tempo era melhor do que agora. Não existe isso. Cada tempo é o seu tempo. Eu tenho 2 filhos advogados que trabalham comigo, jovens. Eu não digo a eles, olha, no meu tempo era melhor. Porque o tempo lá era bom. E o daqui, para eles, é bom também. Agora, há diferenças notáveis. Não sei se para melhor ou para pior, mas notáveis, no sentido de haver uma transformação na configuração da profissão. A começar de problemas que não são nossos. Número excessivo de advogados, número excessivo de faculdades de direito. Infelizmente, faculdades que se abriram sem haver preocupação com a qualidade do ensino. Não acho que o número excessivo de advogados, advogados sim, mas de faculdades, seja um mal em si. O mal é a má qualidade do ensino ministrado. Então, há um déficit, há um débito das instituições de classe, todas elas, a começar da ordem federal, em relação a este problema que precisa ser atacado de uma forma muito urgente, para que o mal não se prolongue. A liberdade a que eu me referia é basicamente também uma liberdade interior. Nós temos que nos sentir livres. Em várias circunstâncias, o advogado tem que ser livre, preso à sua consciência e preso à versão que o cliente lhe coloca. Assim mesmo, essa versão tem que ser adaptada para os autos pelo advogado, sem interferência do cliente. O cliente não pode interferir
na execução do nosso trabalho, não pode interferir na sua própria defesa. Quem determina somos nós. E esta liberdade interior tem que ser algo brotado da vocação. O advogado precisa ser um vocacionado. É claro que se o advogado, o juiz, o promotor, é preciso que se questione, que se indague sobre ter ou não ter vocação. Será que estou vocacionado para a vida toda falar em nome de alguém? Pensar em alguém antes de pensar em mim mesmo? É preciso que se saiba exatamente se há esta tendência que é inata. Ela pode ser aprimorada, adaptada, mas ela é inata. Nasce-se com esta vocação para a advocacia. É preciso que haja, especialmente por parte daquele que pretende se dedicar à profissão exclusivamente, aquele que pretende prestar um concurso à magistratura, é preciso que se indague de vocação. Eu vou abrir um parênteses para falar algo que já dizia que está me preocupando muito, que é o quinto constitucional. Eu acho que o quinto constitucional está sendo encarado em São Paulo, que eu lá sou procurado por aqueles que se habilitam para o quinto. Em São Paulo, o quinto está sendo encarado como emprego. E magistratura não é emprego. Ou se tem vocação para se decidir a respeito dos destinos de alguém, ou não se tem vocação para isso. Eu não posso procurar a magistratura para ter estabilidade financeira, para ter estabilidade no emprego. Esse é um problema muito sério, que eu até peço que os colegas ajudem a pensar um pouco nisso. O quinto constitucional, antes da reforma dos nossos estatutos, era um. Agora ele ficou outro. Antigamente, quem escolhia os candidatos para o quinto, para que o governador nomeasse de uma lista tríplice 1, era o Tribunal de Justiça. Como uma homenagem ao velho advogado, se não velho etariamente, mas há muitos anos na profissão, advogado que tenha se destacado. Quando surgiu a ideia da ordem participar disso, eu achei a ideia ótima. Por ser quinto dos advogados, nada mais lógico do que a ordem participar. Mas aí percebeu-se com o correr dos anos que havia uma dose muito grande de influência política na escolha. Eram escolhidos aqueles que estavam apoiando a situação. Em segundo lugar, passou-se a entender que era uma válvula de escape para advogados que não estavam sendo bem-sucedidos na profissão e iam procurar a magistratura como um emprego. Esses dois fatores levam-me a conclamar os colegas para que pensemos numa outra fórmula do quinto constitucional ou até na sua extinção. Até porque, repito, em São Paulo, você não tem o colega que se torna desembargador pelo quinto apoiando a advocacia. Há colegas em São Paulo, hoje desembargadores, que não atendem advogado, que se esquecem que foram advogados, que não têm ideia, ou tiveram, mas não têm mais, das agruras da profissão, do sofrimento do advogado. Então, a ida dele, advinda essa ida da advocacia, não tem nenhum valor para a advocacia. Não tem nenhum sentido. É apenas um preenchimento de uma vaga para emprego. De forma que eu peço que os colegas pensem um pouco nessa questão, que é uma questão muito séria. Há uma outra liberdade para nós, que é a liberdade da escolha do caso. Eu agora vou falar da advocacia criminal, que sempre advoguei nessa área. Na advocacia criminal, o advogado não há de fazer nenhuma avaliação sobre a conduta do cliente, sobre a acusação em si. Ele não é juiz. Ele, advogado, não é juiz. Ele não é, muito menos, juiz da moral do cliente.
Ele não tem que avaliar sobre o aspecto ético e moral a conduta do cliente. Então ele tem, teoricamente, o direito e o dever de assumir qualquer caso que lhe seja procurado, salvo numa circunstância. E eu direi que a consciência do advogado criminal está no estômago. A hora que o estômago estiver embrulhado, não pegue o caso. Não pegue o caso. Porque você não vai defender bem o seu cliente, você tem uma antipatia ou por ele, ou pelo caso, uma repugnância pelo que ele fez, enfim, qualquer fator exterior que atinja o seu estômago, não pegue o caso. Eu já tive alguns casos, algumas recusas no curso da minha profissão, com certeza os colegas do crime também já tiveram, sem nenhuma avaliação de certo ou de errado, de justo ou de injusto, apenas e tão somente porque não havia compatibilidade estomacal com o caso que estava sendo apresentado. Uma outra liberdade que eu acho fundamental é a liberdade perante a sociedade. A sociedade não compreende o papel do advogado. Aliás, a incompreensão é uma característica histórica da advocacia. O advogado criminal é tido pela sociedade como um auxiliar do crime, como um longa-manos do criminoso, como um coautor do crime. Ela não sabe, a sociedade não sabe, que o crime é um fato humano. O crime é um fato humano e, portanto, qualquer ser humano pode cometer um crime. E mais do que cometer um crime, pode ser acusado injustamente do cometimento de um crime. Aí precisará da advocacia. Mas a sociedade não entende assim. A sociedade nem entende que o crime é algo que brota no seio da sociedade. O crime não é algo apartado da sociedade. Não existe uma sociedade criminosa e uma sociedade não criminosa. Não existe a sociedade do bem e a sociedade do mal. Existe sim quem pratica mal, quem pratica o bem. Mas não existe esta divisão, que sempre foi uma divisão vista pela elite brasileira em relação ao crime. A elite brasileira sempre achou que ela, elite, não pratica crime. E quando praticava, deveria ter a complacência, a compreensão, a pena menos grave. Agora, se os do lado de lá, os que não pertenciam à elite, praticassem crime, para estes, o peso da lei. O peso da lei e algo mais, se possível fosse. Essa visão que sempre acompanhou a sociedade brasileira, hoje, com o advento do crime do colarinho branco, com o advento dessas operações, está se modificando. Mas ainda nós sabemos que a grande clientela do sistema penal é o pobre. É o pobre, é o homem de cor. Isto é algo que não é demagógico, não é de direita, não é de esquerda, é uma realidade. Basta que se vá às cadeias para se ver isso. A sociedade, não nos entendendo, nos critica, nos interpela nas ruas. Eu já várias vezes fui interpelado. Como é que o senhor tem coragem de defender tal caso? Isso é muito comum. Ao que eu respondo mais educadamente, às vezes teria coragem até de defender sua mãe. Isso é má educação, não preciso falar. Mas é uma realidade. Quer dizer, como é que o senhor tem coragem de defender? Como é que o senhor... E esta incompreensão social nos traz grandes embaraços, a ponto de termos que ter a liberdade suficiente de não nos deixarmos influenciar por isto. Os colegas podem, vez ou outra, colegas criminalistas, podem, vez ou outra, se intimidar diante da reação da sociedade. Podem se intimidar, não aceitar o caso ou aceitando, não levar a defesa às últimas consequências. Ser tímido na defesa. Porque a sociedade é contra
E a porta-voz da sociedade, a mídia, é tão contra quanto. Ela reflete o que a sociedade pensa a nosso respeito. Nós temos, hoje melhorou um pouco, mas nós tínhamos alguns comentaristas de televisão, alguns apresentadores, que falavam mal da advocacia de maneira desabrida, sem nenhum conhecimento da profissão, sem nenhum conhecimento ou noção da nossa missão, do nosso papel. Jamais entenderam que o advogado não está trabalhando necessariamente para inocentar o cliente. O advogado não é defensor do crime. O advogado não é defensor da criminalidade de um modo geral. Ele é porta-voz dos direitos constitucionais daquele cliente. Esse é o nosso papel. Fazer com que, se pena houver, que seja pena justa. O nosso papel é defender os direitos que são de todos. Nós não precisamos necessariamente postular a inocência de alguém. Nós queremos, repito, se culpado for, a pena justa, mas que essa culpa seja apurada dentro da mais ampla possibilidade de defesa, com os princípios constitucionais todos obedecidos. Essa é a nossa missão, garantir que princípios constitucionais garantistas sejam cumpridos, sejam obedecidos. Esse é o nosso papel. E a sociedade não entende isso. E mais do que a sociedade, as próprias instituições não desenvolvem um papel pedagógico nesse sentido, quando deveriam desenvolver. Nós precisamos ir à sociedade, contar à sociedade quem somos, para que servimos, o que almejamos, né? Isso não se faz. Se faz em petit comité, nessas palestras, quando a bondade de alguns colegas possibilita que se venha falar. Eu e outros colegas mais antigos e vocês mesmos falando para outros colegas. Mas nós precisaríamos desenvolver uma agenda permanente de esclarecimento do que seja a advocacia. A sociedade não sabe quem somos, qual o nosso papel, qual o nosso desiderato, quais os nossos objetivos. Há uma outra liberdade que é fundamental, mas difícil de ser falada nos dias de hoje, que é a liberdade financeira. Nós temos o direito e o dever de sermos justamente remunerados pelo nosso trabalho. Isso é um direito nosso e é um dever. Nós precisamos ter uma remuneração à altura do nosso trabalho. Mas é claro que esta remuneração, a honorária, ela está condicionada a alguns fatores. Nós não podemos transformar a advocacia num instrumento do ganho, do lucro. Por quê? Porque advogar não é comercializar, não é mercantilizar. Advogar é mais do que isso. A vinda dos honorários é necessária, como decorrência do cumprimento do nosso dever maior, que é defender alguém, é postular pelos interesses de alguém, sejam lá de que natureza forem esses interesses. Remuneração, sim, como decorrência do cumprimento desse dever. O que nós estamos assistindo nos dias de hoje, volto a repetir, no meu estado, porque é lá que eu tenho as experiências práticas, é que há alguns colegas que estão muito preocupados com o lucro. E há uma incompatibilidade absoluta entre lucro e advocacia. Advogar não é obter lucro. Advogar é obter a remuneração justa pelo trabalho que se fez no campo financeiro. Este é o desiderato do advogado. No campo financeiro, eu quero receber os meus honorários. E essa liberdade de não colocar a honorária acima do dever do advogado, dela eu tenho exemplos muito claros, e vou citar dois rapidamente. Um
de um advogado famoso, talvez o maior advogado de júri, maior orador que eu conheci na vida, Valdir Troncoso Pérez, que foi procurado concomitantemente para o mesmo caso pela família da vítima e pelo réu. Família da vítima abastada, o réu pobre, ele optou pelo réu. E não é ele que contava isso. Era a própria família da vítima, uma família muito conceituada, que disse: o doutor Valdir não quis defender, não quis ser assistente da acusação, e, obviamente, eles estavam oferecendo poupudos honorários. Ele optou pela defesa daquele coitado que não tinha recursos para lhe pagar. E foi defender o réu e não pegou o caso da família da vítima. Houve um outro caso de um advogado famoso também, conhecido, Henrique Weiner. O Dr. Weiner é um homem, talvez o advogado mais ético que eu tenha conhecido, exageradamente ético. E recebeu um cliente que colocou a pasta em cima da mesa. E ele achou estranho aquilo, e aí o cliente começou a insistir para que ele assumisse o caso. E lá pelas tantas abriu a pasta. E a pasta continha dinheiro vivo. E continuaram a conversar até que ele, Henrique Weiner, descobre que o caso do cliente estava correndo por uma vara na qual o titular era seu amigo íntimo. Então ele na hora percebeu que o cliente sabia dessa circunstância e queria então cooptá-lo com o dinheiro. Fechou a pasta, mandou o sujeito embora. São esses casos emblemáticos que precisam ser tidos e tomados como exemplo. Eu acho que eu estou cansando vocês, vou fazer um último apelo. Eu fiz algum apelo? Não, fiz um apelo para a gente pensar. Bom, eu acho o seguinte. Vou contar uma história. Como a advocacia é complicada e a gente tem que resistir às pressões. Eu defendi o bispo que chutou Nossa Senhora da Aparecida. Vocês lembram disso? Num dia de Nossa Senhora, dedicado a Nossa Senhora da Aparecida, num programa de televisão, esse bispo pastor começou a falar e deu um chute. Eu, claro que defendendo, disse que não foi chute nenhum. Muito bem, fiz a defesa e um belo dia, no curso da defesa, recebo o telefonema de uma tia minha, tia Bina, de Santos. Ô tia, como vai? Não vou bem não. Não vou bem não. Eu sou que houve, tia? Está defendendo, se sua mãe fosse viva. E aí eu deixei ela falar, brava, e comecei a querer dizer do direito de defesa, da beleza do direito de defesa. Coisa nenhuma, bateu o telefone. Então a incompreensão é algo que nos acompanha mesmo, até dentro de casa, né? Esta minha tia ficou absolutamente revoltada com isso. Uma outra questão é a gratidão. Não esperem muita gratidão na advocacia do cliente. Não esperem. Especialmente aquele cliente que não é um criminoso contumaz, teve um episódio negativo em sua vida e, terminado o processo, ele quer esquecer, quer colocar no armário, quer trancar 7 chaves. E você, advogado, que foi advogado dele, representa aquele episódio que ele quer esquecer. Então, não é raro o cliente fingir que não lhe conhece. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Com vocês, com certeza, deve ter acontecido. E uma outra coisa, mas eu vou acabar logo. Há uma questão na advocacia que é interessante. Dentro da advocacia criminal, há uma solidariedade, não é entre os advogados, que há também, mas dos advogados com funcionários do fórum. Não sei se aqui você... Hoje, com
os processos online, não se tem mais grande contato no fórum. Mas eu tinha 2 oficiais de justiça do júri que eles eram os responsáveis pela sala secreta. Um passava o saquinho dos votos válidos e outro passava o saquinho dos votos não válidos. Todo júri meu, eles iam ao meu escritório com uma lista de jurados, dos possíveis que seriam sorteados. E aí eles começavam a me apontar: Tomariz recusa este, Tomariz aceita este. E eu dava um dinheirinho para cada um deles e, inevitavelmente, quem eu recusava ia absolver, quem eu punha nas coisas, condenava. Então, nunca a lista deles deu bom resultado. Mas assim mesmo. E havia no meu prédio, na Praça da Sé, um senhor, Adelino, analfabeto, inteligentíssimo, mas analfabeto, um português. Todo júri meu ia assistir. E ele dizia: hoje põe o Grobata. Ele punha a gravata, que era a gravata, ia assistir o júri e nunca me elogiou. Nunca. Ele dizia que tinha assistido os grandes oradores de São Paulo, desde a década de 30, 40, e que eu ia chegar lá um dia. E talvez nunca tenha chegado. Olha, meus amigos, eu quero terminar dizendo o seguinte: é uma alegria muito grande estar aqui. Fiz uma fala com vocês absolutamente despretensiosa, uma fala que brotou dos meus sentimentos como advogado. Pretendo advogar até o fim dos meus dias. Essa é o meu objetivo de vida, embora hoje eu vagabundei muito. Eu tenho os colegas de escritório, inclusive 2 filhos, então eu fico meio que supervisionando, finjo que leio as petições, nem todas eu leio, são muito chatas. Por isso que eu acho que o juiz sofre também, viu? Coitado, pegar as petições e tal. Mas, de qualquer maneira, minha alegria é muito grande, agradeço muito a vocês. Terei, daqui a 13 anos, que voltar aqui, que eu demorei 13, né? Que Deus os abençoe, que vocês continuem a trilhar o caminho da advocacia, falando pelos outros, postulando pelos outros, tentando criar um clima de paz e de harmonia social que o advogado tão bem sabe fazer. Muito obrigado a todos. Doutor Mariz, para mim é difícil até expressar a minha alegria, a minha emoção por ouvir a sua fala. Eu digo isso porque nós estamos em meio a um evento acadêmico, teórico, científico, profundo. Jamais imaginou que viesse aqui um cara para falar. Falando de temas novos, nada, temas que estão em desenvolvimento no âmbito do direito penal econômico. Porque esse é o papel do IBDPE, do Instituto, da universidade. E o nosso objetivo aqui, nessa manhã, no Instituto dos Advogados, era justamente receber um advogado militante que representa, simboliza para nós os valores que nós almejamos sempre ter na advocacia. Né? Esse é o papel do Instituto dos Advogados, a preservação da memória dos nossos 107 anos de história, o intuito do desenvolvimento da cultura jurídica, principalmente da advocacia, e esse seu primeiro apelo de grande importância para nós, dessa agenda permanente, de poder dizer à sociedade o que é advocacia, o que somos, o que fazemos, qual é o nosso propósito e por que ela precisa de nós. Em tantos episódios, muito mais. O Dr. Mariz mencionou uma série de episódios e eu gosto muito da frase do professor carioca Castro Neves, que disse: a
os advogados salvaram o mundo. E seguem salvando, doutor Maris, graças a profissionais como o doutor, como os nossos associados, como essa juventude que hoje vem, muitos pela primeira vez, ao Instituto dos Advogados. Eu quero registrar aqui 2 presenças que não fiz no início, doutora Marilu Ferreira, nossa conselheira, doutor Jovaci Peter Filho, secretário-geral do Instituto dos Advogados Capixabas, o mais novo instituto associado à Federação Nacional dos Institutos Advogados do Brasil, um público extremamente qualificado está aqui conosco. E o doutor Maris nos permitiu aqui no caminho, e nunca gosto de ser aquele que fica entre o público e o seu almoço, mas ele nos instigou aqui para algumas perguntas da plateia sobre a advocacia, sobre a vida do advogado. Então, aqueles que queiram aproveitar essa oportunidade, que não é única, o doutor Maris retornará incontáveis vezes, toda vez que convidado for, doutor Marlos, basta que o convite seja feito. Daqui a 3 anos eu vou ter 93. Acabei. Mas não é todo dia que a gente recebe um advogado do calibre do doutor Maris, então aqueles que querem, por um período muito breve, no máximo 5 minutos até 12:30, que aproveitem esse tempo. Eu só queria lembrar uma coisa, você falou em nos calar. Napoleão Bonaparte mandou cortar a língua dos advogados. Isso é histórico, é verdade. A língua não foi cortada, ele terminou, fechou a ordem dos advogados para 1 ano depois, menos do que isso, reabrir a ordem dizendo ruim com eles, pior sem eles. Então a advocacia veio nos primórdios da civilização para ficar e não vai acabar mesmo. Nunca. Amém. Permite fazer uma pergunta? Pois não, doutora Sandra, se puder fazer no microfone, só para nós captarmos na gravação. Seja muito bem-vinda. Sem voz vai ficar mais fácil. Eu tenho 40 anos de advocacia. E eu sou insistente, persistente e resiliente. Eu gostaria de perguntar a você, bem mais do que eu, se você sente que você conseguiu cumprir o teu papel, tá? Se você acha que está cada vez mais difícil cumprir esse papel, e o que você deseja para quem está vindo essa caminhada. Eu lhe respondo dizendo o seguinte: eu acho que cumpri o meu papel e cumpro o meu papel individualmente, vale dizer, em cada caso que eu trabalho. Mas eu acho que não cumpri o meu papel ainda como advogado perante a sociedade e perante a advocacia. Eu creio que eu vá continuar até os meus últimos dias a colocar objetivos e temas novos para que eu fale. Eu acho que nós precisamos falar. Então eu lhe respondo: cumpri o papel nas defesas individuais. Não cumpri ainda o meu papel perante a minha profissão, a minha classe e a sociedade de modo geral. Quero continuar e depois o que direi a eles é o seguinte: não se preocupem com o resultado. A obrigação do advogado é obrigação de meio. Em cada processo é obrigação de meio. A nossa obrigação não é absolver, nós não somos juízes. A nossa obrigação é fazer tudo para que a absolvição venha ou para que a pena justa venha. Então, não se preocupe com o resultado. Se preocupem, sim, com o preenchimento de todas as possibilidades para se atingir um bom resultado. Mas se ele não vier, não importa. O que importou é que vocês, durante o período todo, advogaram. Advogaram e o resultado virá ou não virá. Não se preocupe com o resultado. A nossa profissão é de meio, não é de fim. É isso que eu acho. É o que eu acho. Que bom. Muito obrigado, doutor Maris. Para encerrar esse evento, o Instituto dos Advogados do Paraná gostaria de presentear
o doutor com esse singelo exemplar que contém o nosso primeiro século de história. Olha só. Então é a trajetória do honroso primeiro pra mim. centenário do Instituto dos Advogados do Paraná. Muito E honroso. espero que o doutor gentilmente receba. Com muito prazer. Muito obrigado pela Então, renovando aqui nessa manhã o nosso agradecimento ao doutor Antônio Cláudio Maris de Oliveira, Eu que agradeço. cumprimentando os meus queridos colegas de mesa, presidente Rafael Guedes de Castro, professora Luísa Borges Terra, nosso diretor Marlos Arnes de Oliveira. Declaro encerrada esta sessão, desejando um bom almoço e uma boa continuidade nos trabalhos no 5º Seminário Nacional do IBDPE. Muito obrigado, boa tarde a todos e a todas.